Ô Igor, a gente já tem uma playlist sobre isso, tá? Tio Spook, como uma entidade que trabalha na Umbanda começa a trabalhar lá, como ela descobre essa possibilidade após o desencarne, e por que ela trabalha e não vai direto para a próxima vida? Porque ela é um obsessor, Igor. Igor, é um obsessor. Ela. As pessoas criam deidades onde não existem. Vamos lá, Igor. Tem uma playlist chamada Mediunidade, onde eu conto tudo aquilo que eu vi em centro espírita, eu conto para vocês. Eu fiquei 10 anos trabalhando como médium de incorporação. O tio Spook incorporava, eu recebia ali, eu recebia os espíritos, tanto no kardecismo quanto na de Umbanda. Quando você está trabalhando lá na Umbanda, uma vez eu vi, meu preto velho não era preto nem velho. Você fala, porra, como é que o preto velho não é preto nem velho? O cigano parecia um vendedor do Brás de tecido. Você fala, cara, mas que cigano é esse que parece um vendedor do Brás que vende tecido? O marinheiro era simplesmente um alcoólatra no bar, o cara ficava. Já, eu estou aqui para trabalhar. Cadê coquinho? Me dá cachaça. Aí vinha aqueles coquinhos, né? O coco, eles pegavam, que era bebida alcoólica mesmo, o coquinho, e davam pro pessoal beber. Era isso, cara, tá? Durante esses 10 anos, eu trago esse conhecimento para vocês dentro dessa playlist. Como é que eles vão trabalhar lá? Essas egrégoras puxam a energia de pessoas falecidas para poder atuar lá dentro. Eles puxam a energia, puxam. Você não tem uma fila de pessoas mortas que chega lá e fala: Ô, tem vaga aí para mim trabalhar? Eu tava querendo emprego, pode ser de Exu, caso não tenha Exu, pode ser de marinheiro. Gostei. A gente fica aí, ó, balançando, fica que nem o mar, fica um barco de um lado para o outro. Era assim, cara. Mas a sensação de incorporar, por exemplo, marinheiro era louca, porque você parece que você tá realmente no mar. É sério, por causa da egrégora que cria, tá? Então eles são puxados para trabalhar em centros de Umbanda. E quando eles vão trabalhar em centros de Umbanda, você vê que eles não são aquele arquétipo de preto velho, não são preto nem velho. Exu é simplesmente um cara normal que estava andando na rua, morreu atropelado, o cara tá lá trabalhando, não tem rabinho nem chifrinho, não tem nada disso, cara, sabe? E por que eles não vão para a próxima vida? Porque eles são obsessores, eles estão presos aqui à matéria. Durante um tempo eu tive aula com um grande professor das Filipinas, ele me disse, cara, quando acontece dessas consciências estarem aqui, ou mesmo durante a nossa vida, nós temos dois princípios, que é dar e receber, tithe and given. Ele falava em inglês, assim, meio zoado. Tinha que dar e receber. É a mesma coisa. Essas pessoas têm que prestar serviço, têm que prestar um trabalho para que eles possam entender o que aconteceu com eles, ajudar por meio da compaixão, e a compaixão vai fazer com que o corpo de energia desses seres, ele mude a sua forma. Veja, um exemplo disso. Um dia a gente estava atendendo, tratando pessoas, tá, o Dani e eu, e tinha uma foto de uma menina. Ela abriu e me perguntou, a Dani me perguntou em off, Rô, o que que você vê nessa imagem? Sem falar nada. Aí eu comecei a olhar para a imagem e eu tomei um tranco nas costas e a Dani sentiu. Entrou aqui o obsessor da menina. Na hora que ele entra, o obsessor da menina, ele entra, eu olho pro cara, eu falo pra Dani, você tá sentindo as costas? Ah, tô sentindo uma presença, um incômodo, sim. É o obsessor da menina. Muito bem. O obsessor da menina, ele aponta para ela e ele me passa a sensação de tudo aquilo que a menina era, pela sensação. Muito bem. Com o tempo, esse obsessor, ele começou a ver os tratamentos que nós realizávamos. E um dia, ele plasmou metade branco e ainda metade escuro. E eu vi o rosto dele. Eu olhei e falei, porra, o cara, ele entendeu. Na hora que ele olha para mim, ele agradece, ele fala, estou indo embora. Por quê? Porque ele entendeu a natureza da vida, ele entendeu as energias, ele entendeu a compaixão que a gente estava fazendo para com as pessoas. Ele entendeu um princípio, ele falou, cara, eu nunca vi isso. E ele naturalmente foi encaminhado. É o princípio da compaixão. Quando essas consciências que trabalham em egrégoras, então a egrégora do preto velho tem lá 1 milhão de pessoas que faleceram, que não são pretas nem velhas, e que estão lá na fila, dizendo, eu vou trabalhar aqui, eu vou atuar.
Muito bem, chega lá essa consciência, começa a desenvolver, começa a ajudar, ela automaticamente é encaminhada. Por quê? Porque ela percebe o bem que ela faz, ela começa a se sentir amada, ela começa a se sentir bem naquele lugar. E claramente os médiuns de Umbanda, e um dos maiores erros do médium de Umbanda é idolatrar essas consciências. Ele vai perceber o que elas são bem depois. No começo, o cara acha que ele está do lado de deuses. Então ele cria esses pilares dizendo, pô, isso aqui é um deus Exu, isso aqui é um deus Iemanjá. E na verdade não são. Tem um relatório acadêmico que eu peguei até para mostrar para as pessoas que demonstram que a constituição desses seres se dá pelos elementos da natureza, puramente isso. Tá? Foi feita uma pesquisa acadêmica séria, e eu acho que foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual a pessoa vai lá, faz uma pesquisa de campo e demonstra, de acordo com o escritor tal, ele demonstra que essa constituição desse arquétipo se dá pela mata, pela água, pelas montanhas, ele vai predeterminando. Eles não são deuses, eles são simplesmente elementos da natureza, tá? A água, o rio, Oxóssi é a mata. Simples. A vegetação, a representação da vegetação se torna a consciência de Oxóssi. Ele personifica. Só isso. Eles não são deuses. Eles simplesmente são a constituição mais simples e prática do que aconteceu no primeiro surgimento de um raio no céu, onde o ser humano viu aquilo e falou: Meu Deus, é um Deus. É alguém que pode me destruir, porque ele vê o raio caindo numa árvore e explode a árvore. Então ele automaticamente olha para cima e fala: Tem alguém aí. Porque destruiu o que está aqui embaixo. E aí surgem os princípios, o princípio do primeiro Deus. Entende? Então, Igor, e a todos que querem, tem uma playlist chamada Mediunidade. Lá eu conto tudo isso para que as pessoas tenham a devida instrução do que é o centro de Umbanda, como funciona o centro de Umbanda, as incorporações, tem tudo lá. O que eu falo para vocês é, busquem livros que tragam a vocês a constituição das primeiras figuras de Deus na Terra, que aí vocês vão entender. Quando vocês estudam esses relatórios acadêmicos de como surgem, então, os princípios na África, vocês vão ver que não são deuses. Eles são elementos da natureza comparáveis. Então, o cara vai comparar a mata com uma deidade, ele cria o arquétipo de Oxóssi. É só isso, tá? O Exu é quem conduz a matéria, é quem dita as regras sobre o dinheiro. É somente isso, mais nada, não sai disso, entendeu?